Opa, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de eletrônica de potência. Na última aula, a gente terminou falando dos retificadores totalmente controlados, né, numa ponte completa com 4 SCRs. Então a gente fechou a parte de retificador ou conversor CACC, que é a mesma coisa, monofásicos. Hoje a gente vai começar a falar dos retificadores trifásicos, CACC trifásicos, ok? Então, essa aula aqui, a gente já fez, né, uma parte dela, já viu uma parte dela quando eu falei dos retificadores a diodo, né, que são não controlados. E então essa parte introdutória aqui, né, onde eu contextualizo os conversores trifásicos que se justificam quando a carga é de alta potência, normalmente maiores do que 2 kW. Eles distribuem as potências entre as 3 fases e isso então facilita o equilíbrio do sistema trifásico. O ripple de tensão na carga acaba sendo menor do que os monofásicos, o que implica em necessidade de filtro de menor tamanho e peso, e apresentam um maior valor de tensão média a partir do mesmo valor de tensão eficaz de entrada, né? Então, a partir de uma mesma tensão eficaz de entrada, você consegue produzir uma tensão média de maior valor. É claro que nos retificadores controlados, essa tensão de saída ela é variável, tá? Mas o máximo dela, o pico dela, é de valor maior. Que, da mesma forma que a gente vê nos monofásicos, o valor máximo da tensão média de saída vai ser a situação onde eu tenho o funcionamento idêntico a um funcionamento de um retificador diodo, né, de um retificador não controlado. Então, vamos lá. Eu vou passar, né, direto destacando aqui os pontos mais importantes dos retificadores não controlados, porque a gente já viu isso aqui. Então, no retificador de ponto médio, que é como se fosse uma espécie de meia onda, né, só que para os trifásicos, a minha tensão média de saída é 1,17 vezes a tensão eficaz de fase. Esse valor aí, volta aqui, esse valor aí é o máximo que eu consigo alcançar num retificador controlado. Então, é importante a gente já aproveita esse resultado, aproveita essa expressão aí, do retificador controlado. Então, a gente vê aqui as formas de onda também tem 3 pulsos, tá? Porque é como se eu estivesse anulando aqui, né, a minha tensão, o meu semiciclo negativo. Então, mantenho só o semiciclo positivo. A tensão reversa no diodo, e isso vai ser igual também no SCR. Eu vou considerar o pior valor, então o pior valor vai acontecer considerando que esse SCR esteja aberto no momento em que a tensão de linha sobre eles atinge o valor de pico. Então, tomando como base, né, a gente acaba sempre tomando como base o valor RMS de fase, tomando como base esse valor aqui, o meu valor de pico da tensão reversa é raiz de 3, porque eu quero passar de tensão de fase para tensão de linha, e vezes raiz de 2, porque eu quero saber o máximo, o pico da senoide, né? Então, multiplico por raiz de 2 também. Fica raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes a tensão de fase. No caso do retificador de meia onda, cada diodo, ou se for controlado, cada SCR, ele conduz por 1/3 do período. Ou seja, a corrente média na carga ela é dividida por 3 para eu saber qual é a corrente média em cada diodo ou cada SCR. Já no caso da onda completa, tá? Eu também estou no resistivo, eu tenho esse valor médio aqui, ó, o dobro, né? 2,34 vezes a tensão RMS de fase. Lá no retificador de ponto médio, eu tinha 1,17, ok? Então, também facilita aí a gente memorizar essas relações, essas expressões aí. Só relembrando rapidamente, né, em cada instante a corrente de carga flui por um diodo da parte superior, um diodo da parte superior e um da parte inferior. E eles vão alternando. Então, D1, por exemplo, D1 vai conduzir em um momento junto com D5 e em outro momento com D6. Então, vai ficar D1, D5, depois muda para D6, aí depois muda para D2, aí D2 vai estar com D4 e D6, uma hora com um, outra hora com o outro, né? Quando passar pelos outros dois, muda para D3,
aí eu vou estar uma hora com D4, uma hora com D5, aí depois volta para D1 e o ciclo se repete. Então sempre tem um par de chaves conduzindo, né, sendo que elas vão trocando de posição. Essas combinações aí produzem 6 combinações, então eu tenho 6 pulsos. Aqui, ó, D1, D5, D1, D6, então mudou o da parte inferior, o D1 manteve, D1, D5, D1, D6, depois D2, D6, D2, D4, depois D3, D4, D3, D5 e depois volta, D1, D5, certo? Então, com isso eu acabo tendo 6 pulsos. E aí sim, a gente começa a falar do retificador controlado, então substituo os diodos por SCRs e muda muito pouca coisa. O que muda aqui agora? A questão do ângulo que vai atrasar a entrada em condução, né, de cada uma dessas tensões aqui de saída. Então, um detalhe a ser observado é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, essa tensão aqui VAN. Então, a tensão VAN, ela começa, cadê o meu ângulo zero? Deixa eu identificar aqui, meu ângulo zero, ele está aqui, ó, o ângulo não, né? O meu eixo zero. Vê se é esse aqui mesmo. Não, meu eixo zero está aqui, ó. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos ver aqui. Meu eixo. Oh, cara, volta, cara. Aqui. Então tem aqui, tá aqui, né? Aqui seria o meu 0 volt, certo? É o 0 volt. Esse gráfico aqui está bem confuso por causa dessas marcações aqui de T3, T1, T2. Mas aqui é o 0. Aqui é o 0. Então, nesse momento é quando a tensão VAN, então estamos observando apenas essa aqui, a tensão VAN, ela passa pelo 0 e ela fica instantaneamente positiva, ok? Positiva. Só que não adianta nada eu disparar, o meu diodo nesse momento aqui, porque ela é mais negativa do que a tensão VAN. Nesse momento, ela é mais negativa do que essa tensão VBN aqui, ó. Não, VBN, VCN. Isso aqui é C. Como ela é mais negativa do que a tensão VCN, o SR não conseguiria conduzir. Então ele acaba sendo atrasado 30 graus. É igual acontece com os diodos, né? Acontecia com os diodos. Só que os diodos, eles entravam em condução naturalmente aqui. Aqui ele já entrava naturalmente. O SR, então aqui, a partir desse momento, ele começa a poder ser disparado. Então eu posso disparar, por exemplo, aqui, ó. Se eu disparar aqui, esse ângulo aqui, ele não a partir da origem da passagem por zero, esse ângulo seria 60 graus. Só que, a partir da primeira possibilidade que eu tenho de disparo, é que a gente considera esse ponto aqui, esse momento aqui, sendo zero do disparo. Então, ele é 30 graus. Então, aqui vale 30 graus, esse alfa aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, o ângulo de disparo é nulo quando duas formas de onda de tensão se interceptam e não quando a tensão passa pelo zero em relação ao neutro. Os disparos dos tiristores devem, então, ser sincronizados com a rede e atrasados de 30 graus para possibilitar qualquer variação da tensão de saída. Então, exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Tem que ser sincronizado com a rede para que... ele possa começar a funcionar. A rede vai ser sincronizada aqui, 0, mas ele atrasa mais 30 graus. Então, só a partir do 30 graus é que ele começa a funcionar. E aí, por uma questão de convenção, a gente considera que esse atraso de 30 graus aqui, ele faz com que o meu zero seja deslocado para esse ponto.
Então, esse aqui é o meu 0 grau de disparo do SR. Então, o SR vai variar de 0, tá? É o menor ângulo que ele pode alcançar, até 150. Por quê que é 150? Porque é 180 menos 30. Então, o meu SR ele pode funcionar de 0 até 150. No caso do retificador ponto médio, ok? Então, esse desenho aqui, por exemplo, o 0 é aqui, ele está deslocado, a partir desse 0, ele está deslocado de 30 graus. Então, esse alfa meu vale 30. Alfa vale 30. Se você olhar a partir da origem, ele valeria 60, né? A partir da origem aqui, ó, valeria 60. Mas a gente disse que ele vale 30 porque ele só começa a contar, o 0 do ângulo de disparo começa a contar a partir daqui. Então, esse alfa aqui vale 30. Aí fica com essa forma de onda aqui, mostrada na figura. Para 60, por exemplo, então, um alfa de 60 graus. Observa que ele acontece aqui exatamente no pico da onda, né? Então, o pico da onda a gente sabe que ele está em π sobre 2, está em 90 graus. Só que 90 graus em relação ao 0 aqui da origem. Como a gente deslocou 30 para começar a contar, então aqui é o nosso 0 do alfa, e a partir do 0 do alfa, mais 60 graus, ele acontece aqui. Então, essa é a forma de onda para alfa igual a 60. Essa forma de onda aí mais em negrito. Ok? Com isso, a gente tem, então, esse gráfico aqui que eu sempre gosto de mostrar, que é a tensão média, tá, em PU. Né? É a tensão média em relação à tensão de fase. Ou seja, em relação ao valor RMS da tensão de fase, a minha tensão média ela pode alcançar o valor de 1,17 com ângulo alfa 0. Ela pode alcançar o valor de 0,45 com ângulo alfa 90. E de 0 com ângulo alfa... Não, desculpa, 0,45 está aqui, né? Aqui, ó. Opa, está aqui. É com um ângulo um pouquinho menor do que 90. Menor do que 90. E 150 eu tenho a saída 0. Então eu tenho essa expressão aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok. Retificador controlado com ponto médio com carga RL. Aí acontece aquela situação que a gente discutiu já na aula passada, os retificadores monofásicos, a situação onde eu passo a ter instantaneamente alguns momentos de tensão na carga negativa. Mas, aqui, ó, A1 nessa situação é maior do que a A2. A área 1, a área achurada aqui, positiva, é maior do que a área achurada negativa. Ou seja, a tensão média ainda permanece 0. Só que à medida que o ângulo alfa vai avançando aqui, né, o ângulo alfa vai se tornando cada vez maior, eu passo a ter possibilidade de valores negativos. Tá? E aí a gente chega na nossa ponte controlada de onda completa, né, ou ponte completa, ou ponte controlada de 6 pulsos, ou também chamada de ponte de Graetz. Ponte de Graetz. O meu gráfico aqui, normalizado, da tensão média em relação ao valor eficaz de fase, ele passa a ter agora seu valor máximo 2,34, porque é uma ponte completa. Né? Quando ela está com ângulo alfa igual a 0, é como se fosse uma ponte completa de diodo. A gente sabe então que no retificador não controlado, o valor máximo da tensão média é 2,34 vezes a tensão eficaz de fase. E observa aqui agora um detalhe interessante também. Ao invés de chegar até 150, como no retificador anterior, né, de ponto médio, trifásico de ponto médio, que chegava até 150, ela chega até 120. Por quê? Porque o deslocamento agora ele começa a partir de 60 graus e não a partir de 30.
Então, a minha tensão 0, ela vai acontecer com ângulo de disparo de 120 graus. Mas tem um outro detalhe aqui interessante. Ó. Observa que a minha expressão para tensão média, ela tem agora uma fórmula para alfa entre 0 e 60 graus e tem uma outra fórmula para alfa entre 60 e 120 graus. Então, até 60 graus eu posso usar raiz de 3 vezes 3 dividido por π vezes o valor de pico, né, o valor máximo, vezes o cosseno de alfa. Isso para alfa até 60 graus. Para alfa entre 60 e 120, eu vou usar essa outra fórmula aqui. A parte constante continua a mesma coisa, mas a parte cossenoidal agora é 1 mais cosseno de alfa mais π sobre 3. Né? Π sobre 3 equivale a 60 graus. Então, cosseno de alfa mais 60 graus. É para expressões aqui, alfa variando de 60 até 120 graus. Então, veja bem, no caso de um retificador com alfa igual a 0 graus, ele fica como se fosse um retificador diodo. Okay? Os 6 pulsos por período. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem um período. Né? Aqui tem o meu período. Com alfa 60 graus, eu continuo tendo os 6 pulsos, só que o valor médio diminuiu. Continuo tendo 6 pulsos. O período continua acabando aqui. 90 graus, o valor médio menor ainda. Agora, a gente está analisando o retificador. Né? Até agora a gente estava analisando carga resistiva. Tá? Agora a gente vai passar a dar uma olhada no que acontece quando eu coloco um indutor, carga indutiva. Então, retificador fonte completa, fonte de Graetz, 6 tiristores. Vamos ver o que acontece. Em condução contínua, o meu... Olha só, o zero absoluto aqui, das senoides, ele está aqui, ó. Né? Aqui é o zero absoluto. E eu tenho, então, a minha forma de onda retificada, eu tenho momentos negativos aqui. Ó. Momentos negativos. Ó. Então, tem a parte positiva. Essa parte positiva aqui. E tem essa parte negativa aqui. Ó. Visualmente, você percebe que a área da parte positiva é maior, ou seja, o valor médio ele vai estar positivo. Vai estar aqui, positivo. Qual é o ângulo aí? O ângulo indicado aí é 0,75, 75 graus. Né? O zero está aqui na passagem entre uma forma de onda e a outra, e ele está a 75 graus. Observa que o disparo da tensão VAB, ela acontece inclusive depois que acontece o pico de uma das outras fases. Então, aqui, se eu tenho o meu período aí de 6 pulsos, né? Corresponde mais ou menos a uma condução por 60 graus de cada par de diodos. E o que a gente tem aqui? Ó? A tensão na carga para ângulo alfa
0,1 π, né? 180 vezes 0,1, 18 graus. Para 18 graus, a minha tensão média é bem positiva, nitidamente bem positiva. Na verdade, estaria por aqui. Para a tensão, para um ângulo alfa de 0,9 π, ou seja, 162 graus, um ângulo de disparo de 0,9 π, ela está bem negativa. Certo? Então, a gente conclui que essa ponte retificadora ela pode ter valores positivos e valores negativos. E aí, vamos fazer o seguinte aqui, ó, antes desse exercício. Aqui, ó, nessa expressão, então. Essa expressão, ela admite valores negativos e valores positivos. Para alfa entre 0 e 60, positivo. Para alfa maior do que 60, entre 60 e 120, valores negativos. Vamos fazer uma experiência aqui, que é o seguinte. Na verdade, essas expressões aqui, elas estão evitando a formação de valores negativos. Então, quando eu somo aqui π sobre 3, quando eu somo 60 graus aqui, eu sempre obrigo com que esse ângulo fique, esse resultado aqui fique positivo. Tá? Então, essa expressão aqui, entre 0 e 60, é a expressão que serve para uma carga indutiva. Então, se eu tirar essa restrição, se a gente desconsiderar essa expressão aqui, tirar essas restrições aqui, pegar só a expressão cosseno alfa, né? Se eu tiver, por exemplo, um ângulo alfa de 100, o cosseno dele é negativo e o resultado é negativo. Se for então ela passa a ter possibilidade de valor zero, né? Cosseno alfa sendo 90 graus, essa tensão de saída vai ser zero. E acima de 90 graus, entre 90 e 120, passa a ser negativo. Ok, então feita essa observação, para o retificador indutivo, né? O retificador indutivo vale aquela expressão completa. Por isso que eu tenho aqui a possibilidade de tensões negativas. E aí sim, agora vamos fazer esse exercício, que é para o caso da carga resistiva, da carga puramente resistiva. Deixa eu só ligar aqui a minha câmera. Ok. Então eu já me antecipei um pouquinho aí e desenhei as formas de onda para que a gente pudesse ganhar um certo tempo. E aí, o exercício que ele fala é o seguinte: seja o retificador trifásico semi-controlado mostrado abaixo, determine a forma de onda da tensão na carga e seu valor médio em função da tensão de fase para os ângulos de disparo de 30 e de 90 graus. Então, a expressão aí, tensão na carga VL médio, 1,17 vezes a tensão de fase,
vezes 1 mais cosseno alfa. Note que o ângulo zero é a interseção das ondas de tensão. Okay, isso está no enunciado aí, mas eu estou procurando aqui, o enunciado não falou em valor de tensão de fase. Vamos considerar aqui que VS de fase, vamos considerar aqui VS de fase igual a 220 volts. Vou fazer essa consideração. Ok. Então a minha expressão 1,17 vezes 220 vezes 1 mais cosseno. Primeiro vamos calcular para 30 graus. Então 1 mais cosseno de 30. Isso aqui vai dar 1,17 vezes 220 vezes cosseno de 30, 0,87, mais 1, multiplicado ali, 480 volts, vírgula 31. Beleza. Para o caso de 90 graus, (1,17 vezes 220 vezes cosseno de 90 é 0, né? Então vezes apenas 1. Então dá 220 vezes 1,17. 257,4 volts. Então, esses são os valores de tensão média solicitados aí pelo problema, né? E agora as formas de onda da tensão. Então, como eu falei, né, eu já tomei a liberdade de já desenhar as 3 fases, para a gente ganhar um tempo. Então eu tenho aqui a fase AB, a fase BC e a fase CA. Então, VAB, VBC e VCA. No meu diagrama fasorial aqui, então, como é que está isso daí? Então, passou a fase CA, depois a fase BC, aqui é BC, e depois a fase AB. Né? Então, esse aqui é uma sequência de fase CBA, ou também conhecida como sequência de fase BAC. Mesma coisa. Ok, então, minhas tensões de linha indicadas aqui. Quando a gente passa por um retificador de onda completa, todo o semiciclo negativo aqui, ele é retificado aqui também. Então, eu vou ter a presença dessa tensão CA aqui, retificada aqui em cima. Só que quando eu faço ela retificada, ela é invertida, né? Então, ela passa a ser AC. Essa aqui é a AB. Essa aqui é a AC. Essa aqui é a BC. Aí aqui vai ter a retificada da AB. Então ela passa a ser... A B passa a ser BA. Aí aqui eu tenho a CA. Aí aqui eu tenho a retificada da BC, passa a ser CB. E assim sucessivamente. Então a gente tem os 6 pulsos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 pulsos aí.
Na hora de desenhar esses ângulos de disparo, então, por exemplo, o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus aqui na fase AB começa a contar a partir do... O zero dele começa a ser aqui, ó, a interseção entre as tensões já retificadas. Porque só a partir daqui é que eu consigo ter possibilidade de disparo. Então, começa a contar então 30 graus. Então 30 graus vai dar aqui, ó. Vai dar nesse momento aqui. Então aqui é o meu alfa igual a 30 graus. Certo? Agora observa que na figura, vamos voltar aqui no slide. Na minha figura, essa aqui é uma ponte semi-controlada. Então ela tem SCRs na parte superior e tem diodos na parte inferior. Então, SCRs na parte superior e diodos na parte inferior. Então, os SCRs eles podem ser controlados por esse ângulo de 30 graus, mas os diodos não. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado já, nos gráficos, que ele fica mais, tá mais bonitinho, mais organizado. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, veja só. A partir desse momento que eu falei, que é a interseção entre as tensões de linha, a partir desse momento passa a se contar o alfa igual a zero, aí eu zero aqui, então desloco 30 graus. Se esse ponto aqui correspondia aos 60 graus, em relação à origem, esse mais 30 graus vai acontecer mais ou menos no 90 graus em relação à origem da tensão de linha. Então está marcado aqui bonitinho. Então é disparado aqui, a onda anterior então ela se prolonga um pouco mais aqui, então ela desce um pouco mais e eu só consigo ter o disparo no 30 graus. Aí, beleza. Só que chega aqui, essa retificação ela se dá através do diodo da ponte inferior. Então se a gente está analisando, por exemplo, a tensão aqui AB, né, VAB, ela acontece entre a tensão VAN e a tensão VBN. Então ela está passando por T1, vem aqui na carga resistiva e volta por D2. Então ela está em T1, D2. Só que o próximo pulso aqui é de tensão VA em relação à fase C. Fase A, fase C, VAC. Então ele deixa de passar por D2 e vai passar por D3. Então D2 vai comutar com D3. Só que essa comutação aqui ela é automática. Tá? Ela é automática. Não tem como eu dar um disparo em D3, porque ele é um diodo. Então ele entra sozinho. É por isso que o pulso seguinte aqui, ó, ele começa já no ponto onde o diodo é polarizado diretamente. E aí, o próximo semicírculo é BC, né? Então é a fase B em relação à fase C. O diodo D3 permanece, mas eu tenho que acionar o tiristor T2. Então ele depende de um disparo e aí ele vai ser atrasado de 30 graus. É o que acontece aqui. Então o tiristor T2 ele é disparado em 30 graus e ele continua momentaneamente com D3, depois comuta sozinho para D1, por isso que aqui não tem atraso de 30 graus. Resultado, a forma de onda fica assim, com um pulso cortado e o outro pulso inteiro. Certo? No caso de uma segunda situação lá que foi pedido no exercício, que é a tensão que é o ângulo de disparo de 90 graus, olha só, eu vou ter momento onde eu não tenho tensão aplicada na carga. Então, o que está falando aqui? T3 e D3. T3 e D3. T3 e D3, eles fazem parte de uma roda livre. Então, como o T3, vamos voltar aqui. Como o T3 tinha sido disparado e a corrente não zera, T3 não abre. E aí ele consegue, na hora que D3 se polariza diretamente, isso aqui forma uma roda livre jogando uma tensão zero na carga. Então, diferentemente do retificador totalmente controlado,
onde eu desci aqui, eu desci aqui e vinha com tensões negativas, né? No retificador controlado a gente vinha com tensões negativas aqui, ó. Agora aqui não. Agora aqui ele dá uma zerada aqui, se mantém zerado, porque a carga forma um roda livre, tá? Beleza. Então, as nossas expressões aí foram calculadas a partir dessa... Como ele é carga resistiva e ele é semi-controlado, não tem possibilidade de ter tensão negativa. Não tem possibilidade de ter tensão negativa. Mesmo que ele não fosse carga totalmente resistiva aqui, mesmo que tivesse um indutor aqui, o fato de ter um diodo no caminho vai fazer com que eu sempre tenha uma tensão zerada aqui, porque esse diodo vai conduzir junto com o SR, vai fechar um curto na carga e vai dar vazão à corrente que estiver atrasada e ela vai se extinguir e vai manter a tensão zerada aqui. O retificador semi-controlado ele não é capaz de fornecer tensões negativas. Beleza, então com isso a gente fecha a parte de retificadores trifásicos também, tá? As referências indicadas são as mesmas aí. A gente fica por aqui. Então, essa semana tem bastante conteúdo, né? Tem um conteúdo final do monofásico e tem essa aula de trifásico aqui também. E não se esqueçam de já adiantar e já praticar, já trabalhar em cima da lista, para que a gente aproveite melhor as nossas aulas de segunda-feira de tirar dúvida. A próxima segunda eu vou tirar dúvida em relação a esse conteúdo aqui, a essa matéria. Valeu? Então é isso aí, ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!